Yu é um antissocial que de alguma forma conquistou a garota mais popular da escola. Mas quando sua amiga de infância se declara, ele precisa escolher qual delas vai ficar. Tudo começa quando Yu monta uma barraca de joias na feira da escola, mas não consegue atrair nenhum comprador. Ele logo percebe que sua meta de 100 vendas é quase impossível. Nisso, uma garota de cabelo azul o repreende por deixar a barraca sozinha e revela que enquanto ele estava fora, um grupo de garotas veio ver suas joias. Em vez de ficar feliz, Yu diz que, mesmo se estivesse lá, não teria vendido nada, mas a garota revela que vendeu algumas joias dele na sua ausência. Enquanto Yu expressa seu choque, a garota revela que ouviu do professor que ele precisa vender 100 acessórios até amanhã. Quando ela pergunta o motivo, ele observa o rosto dela e se pergunta se ela vai rir dele ao saber a verdade. Mesmo assim, Yu revela que seu sonho é abrir uma loja de acessórios, mas seus pais são contra e querem que ele seja um funcionário comum. No entanto, quando ele insistiu em ser um vendedor de joias inútil, eles concordaram em apoiá-lo, contanto que ele vendesse 100 peças na feira. Ao ouvir isso, a garota começa a rir alto e diz que os pais dele estão certos, pois ele nunca fará joias melhores que os órfãos de Xion. Mesmo assim, ela concorda em ajudá-lo e usa seus encantos para vender todo o estoque de Yu. No dia seguinte, Yu e Himari comemoram o sucesso de vender 100 joias saindo para comer. Em gratidão, Yu presenteia Himari com um colar, mas depois pergunta por que ela o ajudou. Himari finalmente revela que ficou encantada no momento em que o viu trabalhando e decidiu apoiá-lo. Por isso ela ligou para o irmão e pediu para ele ajudar a vender as joias de Yu. Enquanto Yu processa isso, Himari diz que como pagamento pela ajuda, ele deve se dedicar a fazer joias e deixá-la ao seu lado. 2 anos depois, enquanto Yu trabalha apaixonadamente em seus acessórios, ele pensa na sorte que teve de conhecer Himari, pois graças a ela, ganhou confiança para vender suas joias online. Nisso, Himari abraça Yu por trás e tenta provocá-lo, mas ele a afasta e tenta focar no trabalho. Ah, qual é? Embora no fundo ele a ache fofa. Mais tarde, a dupla janta junto, quando Himari pergunta se ele ainda pensa na paixão de infância. Yu desvia da pergunta e a questiona se ela está namorando, mas ela diz que não se interessa por romance. Depois, enquanto voltam para casa, Himari diz que se ambos estiverem solteiros aos 30, deveriam se casar e abrir a loja de joias dele. No entanto, quando Yu diz que gosta de mulheres com corpo, ela pula nas costas dele e começa a incomodá-lo. No dia seguinte, na escola, Yu vai à máquina de vendas quando uma beleza estonteante se aproxima para comprar uma bebida. Enquanto Yu a observa, ele nota que ela usa uma pulseira que ele vendeu 2 anos antes na feira. Nisso, a pulseira quebra, o que a deixa tão chateada que ela começa a chorar. Yu se oferece para consertá-la, mas a garota o olha como se ele fosse um criminoso antes de fugir com medo. Horas depois, Himari fica sabendo de tudo e tira sarro de Yu por ser um covarde. Nisso, seu amigo Shinji entra na sala, o que deixa Himari de mau humor, já que ela namorou Shinji anos atrás. Após uma discussão, Shinji diz a Yu que sua amiga de infância precisa de ajuda. Ele então chama Rin para sair se ela quiser consertar a pulseira, e Himari a reconhece imediatamente. Mais tarde, ela diz a Yu que Rin era sua amiga de infância, e que o irmão dela pediu à irmã influencer de Rin para comprar e promover as joias dele na feira. Isso faz Yu perceber por que Rin não sabia que ele fez a pulseira. Após as aulas, Rin encontra Yu para consertar a pulseira, mas continuou tratando friamente até vê-lo trabalhando apaixonadamente nela. Assim que fica como nova, Rin agradece Yu timidamente e vai para casa com Himari. No caminho, Rin pergunta a Himari se ela está namorando Yu, e ela diz que são só amigos. Aliviada, Rin pega o celular e mostra a Himari uma foto dela usando as joias de Yu, admitindo que estava apaixonada pela pessoa que criou acessórios tão lindos. E agora sabe que é Yu quem os faz. Naquele momento, o mundo de Himari desmorona, pois ela percebe que não é a única que ama Yu e suas joias. No dia seguinte, Yu toma café da manhã com sua irmã Sakura e conta tudo o que aconteceu com Rin. Sakura admite que é uma boa oportunidade, pois ele pode usar Rin como inspiração para criar novos designs. Quando Yu pergunta o que ela quer dizer, Sakura explica que as joias dele não são mais interessantes, porque ele está atendendo apenas à estética de Himari. Yu tenta argumentar, mas Sakura o avisa que, se ele não abrir uma joalheria até os 30, terá que entrar no negócio da família. Mais tarde na aula, Yu pensa no que a irmã disse e admite que não tem clientes leais que só comprariam dele. Em outro lugar, Shinji pergunta a Rin se precisa de ajuda para conquistar Yu, mas Himari os interrompe. Shinji, não suportando a cara feia de Himari, a provoca, até que uns caras o chamam para Netflix and Chill. Himari aproveita e o chama de o último domador de mulheres, fazendo-o sair irritado. Sozinha com Rin, Himari diz que tem um plano malvado que a envolve. Enquanto isso, Yu cuida das flores no jardim quando Himari o abraça por trás, fazendo seu tronco crescer nas calças. Afastando pensamentos sujos, Yu compartilha com Himari que planeja mudar o tema de sua próxima coleção de joias.
Quando Himari pergunta o que ele tem em mente, Yu revela que quer capturar a paixão do amor e o desespero que vem depois. Himari ri, lembrando Yu que ele não tem experiência em romance, e a única mulher que amou foi Lana Rhodes. Após provocar Yu, Himari o encoraja a seguir com o plano, revelando que o tema do romance o ajudará a atrair muitas clientes femininas. Yu pergunta se ela sabe algo sobre romance, e Himari orgulhosamente afirma ser especialista no amor, já que tem uma fila de simps. Enquanto explica que o amor é apenas homens e mulheres tentando satisfazer a coceira nas calças, Yu percebe que Himari é tão sem noção quanto ele. De repente, Himari diz a Yu que podem se beijar para saber mais sobre o amor. Mas antes que Yu pudesse dizer não, Himari o puxa para perto, fazendo seu coração bater mais rápido. No segundo seguinte, Himari cai na gargalhada, enquanto Yu fica com as nozes muito tristes. Para compensar a provocação, Himari pede a Yu para ficar livre no sábado, pois tem algo planejado. No dia, Yu recebe carona do irmão de Himari, Hibari, que diz que sentiu muito a falta dele e mal pode esperar para que se case com a irmã. Yu responde com uma risada desconfortável enquanto Hibari pergunta sobre Sakura, revelando que eram colegas e ele sempre admirou sua inteligência. Ao ouvir isso, Yu se pergunta se foi catado no lixo, já que sempre reprova nas aulas, mas Hibari o assegura que sua especialidade é criar joias. No shopping, Yu encontra Himari, que o ridiculariza por se vestir pior que Naruto na primeira temporada. Envergonhado, Yu diz que seu Pinterest não funcionava, quando Himari revela que terão um convidado especial hoje, e Yu descobre que é Rin. No restaurante, Yu nervosamente tenta conversar com Rin, que o ignora. Vendo isso, Himari intervém para quebrar o gelo, dizendo a Yu que Rin concordou em modelar para sua nova coleção de joias. Yu fica chocado e pergunta a Himari por que contou a Rin sobre seu negócio, mas Rin explica que descobriu sozinha. Apesar disso, Yu afirma que é repentino para ele trabalhar com Rin, mas Himari o pressiona a reconsiderar, revelando que seria bom negócio apresentar um novo rosto para um novo tema. Antes que ele possa recusar, Himari revela que já decidiu que a sessão de fotos será na loja de doces de Rin. Mais tarde, Yu estoca seus suprimentos, o que surpreende Rin, já que não está acostumada a vê-lo tão alegre. Himari explica que aquilo é a Sephora de Yu, e não deveriam apressá-lo. Após a compra, Yu pergunta a Rin se pode testar produtos nela. Quando ela concorda, ele coloca um colar em seu pescoço, transformando sua gatinha em uma fonte. Himari percebe e provoca Rin e Yu por se comportarem como dois virgens sem esperança. Rin, sem controlar o constrangimento, bate em Himari até ficar satisfeita. Mais tarde visitam uma floricultura para a sessão e Rin se encanta com uma flor roxa, pois a cor a lembra de uma berinjela grossa na gaveta da mãe. Himari incentiva Yu a passar um tempo sozinho com Rin, explicando que seria bom construir química antes da sessão. Antes que ele possa argumentar, Himari corre para comprar bebidas, pensando que está fazendo o trabalho de Deus ao aproximar dois virgens. Yu, após reunir coragem, pergunta a Rin sobre as flores que ela gosta, e ela diz que prefere as grandes. Sentindo pena de sua florzinha minúscula, Yu diz a Rin para escolherem tulipas, pois são grandes e representam o amor. Antes que Rin pense que ele é da comunidade arco-íris por gostar de flores, Yu se desculpa por entediá-la, mas Rin o assegura que não estava, o que choca Yu, acostumado a ser chamado de chato por ter interesses femininos. Quando Rin pergunta por que ele ama tanto flores, Yu explica que uma vez conheceu uma linda garota que se perdeu numa floricultura. Como queria animá-la, ele lhe deu um hibisco vermelho, que ela prometeu usar todos os dias. Após seus pais serem encontrados, Yu prometeu que a encontraria novamente pelo hibisco vermelho no cabelo. Ao crescer, percebeu que nunca a encontraria, pois flores não vivem para sempre. Ele decidiu fazer joias de flores para preservá-las para sempre. Após a história, Yu se sente estranho, mas Rin lhe diz que valorizou aquela flor pelo tempo que pôde. Naquele momento, Yu percebe que ela é a garota que ele procurava. Naquela noite, Himori abraça o travesseiro, se perguntando por que seu coração doía ao ver Yu e Rin tão próximos, ainda mais porque era o que ela queria. 2 dias depois, Yu chega à escola parecendo um zumbi de The Walking Dead. Desde que descobriu que Rin é a garota do seu passado, ele não consegue dormir direito. Ele manda uma mensagem para Himori de novo, mas vê que ela o ignorou outra vez. Então, Yu ouve a voz familiar de Himori, mas quando ele olha, ela está a quilômetros de distância. Surpreso, ele pede para ela se aproximar, mas Himori se afasta ainda mais. Ela diz a Yu que decidiu manter distância dele e ele pergunta se fez algo para ofendê-la. Antes que ela possa responder, Rin chega e puxa Yu para perto, o que o confunde, já que ele não está acostumado com a amizade dela. Percebendo seu desconforto, Rin pergunta o que houve. Então Yu conta sobre as travessuras recentes de Himori. Rin o tranquiliza e diz a Himori que tem um pouco de match na bolsa.
Quando Himori sai rapidamente, Rin a pega pela cabeça e a força a andar com eles. No entanto, Yu logo percebe que foi uma má ideia, pois se vê preso no meio de uma briga de gatas. Felizmente, ele chega à sua sala e Rin lhe dá biscoitos, esperando que ele queira comer o biscoito dela em seguida. Observando os dois, Himori depois provoca Yu, dizendo que apoia totalmente o amor deles. Nesse momento, Yu percebe que Himori sabe que Rin foi sua primeira paixão e a encurrala no corrimão para impedi-la de sair. Ele então a confronta, perguntando se ela está se afastando intencionalmente para que ele possa se aproximar de Rin. Quando ele termina de falar, vê Himori corando intensamente, o que o surpreende, pois nunca a tinha visto tímida. Himori rapidamente se recompõe e diz a Yu que ele é um idiota sem noção, apenas para ele afirmar que seus sentimentos passados por Rin não importam, já que ela não o vê como material para namorado. Em vez de lhe contar a verdade sobre os sentimentos de Rin, Himori o empurra de volta e vai embora, deixando Yu agitado ao se lembrar de como ela estava fofa corando. Mais tarde, Yu trabalha em suas joias, explicando detalhes a Rin, até que Himori decide que a paz nunca foi uma opção e começa a incomodar Yu, que então pede ajuda a Rin. Depois que Rin faz seu trabalho e coloca Himori de castigo, Yu consegue terminar seu trabalho mais rápido e agradece a Rin por ajudá-lo, revelando que seu trabalho geralmente atrasa por causa das provocações constantes de Himori. Em sua defesa, Himori diz a Rin que Yu gosta das provocações dela e o lembra da vez em que ela brincando o mandou beijá-la. E rapidamente manda Himori calar a boca, implorando para ela se comportar decentemente na presença de Rin. No entanto, vendo-os discutir como um casal, Rin se desculpa e sai correndo. Enquanto isso, Yu tenta dar um tapa em Himori, mas acaba caindo em cima dela. Garoto, enquanto se encaram, Himori diz a Yu que Rin acredita que eles já fizeram, então eles poderiam provar que ela está certa fazendo isso na mesa. Quando Yu gagueja para responder, Himori diz que eles teriam feito isso aos 30 de qualquer forma, já que prometeram se casar. Apesar disso, Yu se recusa a fazer algo, incapaz de entender se ela está brincando ou falando sério, quando Himori diz que ele deveria ter sua primeira experiência de amor com ela. Yu finalmente decide ouvir sua reclamona e está prestes a beijá-la. Mas então ouve um clique e vê Himori segurando o celular. Rapidamente pegando o aparelho, Yu vê seu rosto de beijo e percebe que foi enganado de novo. Não. Deus. Por favor, não. Enquanto ele desmaia, Himori começa a rir e revela seu plano de mostrar a imagem para Rin. Enquanto Yu tenta se acalmar, Himori murmura baixinho que ele deveria ter tirado a virgindade dela quando ela estava oferecendo. Antes que ele possa perguntar o que ela quer dizer, Himori foge, deixando-o com sentimentos confusos e uma dor nas bolas. Enquanto Himori pega o ônibus para casa, Yu sai com Shinji, que pergunta se ele entrou na câmara secreta de Rin. Mas Yu diz para ele parar, já que ele já tem muita coisa na cabeça por causa da Himori. Agora intrigado, Shinji o incentiva a desabafar, e Yu explica que Himori ficou extremamente pegajosa com ele desde que começaram a sair com Rin. Depois de ouvir isso, Shinji percebe o que está acontecendo, mas decide ficar em silêncio por enquanto. No dia seguinte, Yu mostra as joias de tulipa para Rin, enquanto Himori secretamente queima de ciúmes. Ele então pede para Rin posar para ele, mas quando ela fica na frente dele, ele não consegue capturar a verdadeira personalidade dela. Vendo-o insatisfeito com suas fotos, Himori rapidamente percebe o que Yu quer e sussurra algo no ouvido de Rin. Após ouvir Himari, Rin olha para Yu, que instintivamente a fotografa. Elogiando-a, ele diz que ela estava perfeita naquele momento. Depois da sessão, Himari e Yu voltam juntos, e ele pergunta o que ela sussurrou para Rin. Himari diz a Yu que é segredo, e pede que ele crie uma joia para ela que represente o amor como faz para Rin. Yu pensa, e ao olhar para o colar dela, lembra do dia em que prometeram ser melhores amigos para sempre. Após isso, ele diz que não pode fazer, então Himari sorri, e segue como se nada tivesse acontecido. Ao chegar em casa, ela se encolhe e deseja que um asteroide gigante destrua o planeta, já que não tem mais chance de sair da Friendzone. No dia seguinte, Yu e seus amigos celebram o lançamento de seus produtos. Shinji o incentiva a tornar Rin sua modelo principal, já que ela tem seios melhores que Himari. Quando Yu hesita, Rin logo diz que adoraria ajudá-lo. Assim que ele se anima com a ideia, Himari grita que não pode aceitar. Enquanto Rin e Yu parecem chocados, Shinji sorri maliciosamente, sabendo que seu plano funcionou. Enquanto isso, Himari tenta disfarçar o ciúme dizendo a Rin que ela não aguentaria a pressão de ser modelo, mas Shinji a desmascara, chamando-a de ciumenta. Sentindo-se encurralada, Himari busca ajuda em Yu, mas ele diz que quer trabalhar com Rin, pois tem sido exaustivo trabalhar com ela. No fundo, Yu admite que começou a sentir algo por Himari. Então, pela amizade deles, ele quer distância. Infelizmente, Himari não reage bem e de repente joga água na cabeça de Yu, dizendo que não quer mais ser amiga dele. No dia seguinte, na escola, Yu se pergunta por que Himari ficou tão brava por Rin se tornar sua modelo principal.
Ao voltar para a sala e ver o sorriso malicioso de Himari, ele logo percebe que ela acha que ele está morrendo de vontade de falar com ela. Para quebrar o ego dela, Yu pega seus lanches favoritos e começa a comer na frente dela. Mas Himari usa suas lágrimas de crocodilo e vence essa rodada. Quando Yu se pergunta o que fazer, ele recebe uma mensagem de Himari, dizendo que foi recrutada por uma agência de modelos em Tóquio. Ao perguntar desesperado se ela vai se mudar, Himari se recusa a responder e foge. Enquanto a persegue, Yu encontra Rin, que revela ter recebido uma mensagem de Himari, pedindo para ela cuidar dele, já que ela irá para Tóquio. Acreditando que tudo é culpa dela, Rin pede desculpas a Yu por causar uma briga entre ele e Himari. Yu a assegura que ela não tem culpa, então Rin revela um saco de biscoitos, esperando que seja o suficiente para mudar a ideia de Himari. Yu concorda que vale a pena tentar e aumenta a oferta, pegando a bebida favorita dela. Minutos depois, eles colocam os lanches num banco e esperam a rata de cabelo azul cair na armadilha de queijo. De repente, ouvem Himari gritando com eles por tentarem suborná-la com lanches. Yu sai do esconderijo e implora para Himari ouvi-lo, mas ela se recusa. Agora, irritado, Yu diz a Himari que ela deveria ser grata, ele está dando a atenção que ela tanto busca. Em vez de responder, Himari pega os lanches e foge. Enquanto Yu a persegue, ele pergunta se ela realmente tem tanta inveja de Rin, apenas para levar um tapa na cara. Himari finalmente explode e diz a Yu que está brava com ele, mas agora cansado de persegui-la, Yu retruca que, ao humilhá-lo e de repente querer mudar de cidade, ela mostrou quão pouco ele significava para ela. Quando Himari permanece quieta, Yu a força a falar, mas acaba quebrando o colar dela. Enquanto Himari corre para pegar o pedaço quebrado, Yu a acusa de estar com ele por joias de graça. Chocada com a acusação, Himari começa a chorar e diz a Yu que ele é quem a usou, já que a substituiu facilmente por Rin. Ela então desabafa sobre a recusa dele em fazer acessórios com tema de amor para ela e diz que sabe que ele a trocou por Rin porque ama os seios grandes dela. Mas mesmo assim, ela não aceitará ser sua segunda opção. É por isso que ela decidiu ir para Tóquio, onde pode realizar seus sonhos. Após jogar o colar quebrado no rosto dele, Himari foge, enquanto Yu se arrasta até um banco e é recebido por Shinji, que já está a par do drama, graças a Rin. Após entregar-lhe uma bebida, Shinji pede desculpas a Yu por causar uma briga em sua amizade com Himari, e admite que insistiu para Rin ser sua modelo principal porque queria que ele passasse mais tempo com ela para que pudessem namorar. Ao ouvir isso, Yu diz que não tem tais sentimentos por Rin, e Shinji explica que ele hesita em ter sentimentos por Rin por causa de sua óbvia atração por Himari. Ele também revela que Himari sente o mesmo, já que a única forma de ela aceitar a Rin se aproximando dele foi se afastando. Pela primeira vez, Yu fica grato pela companhia dele e diz a Shinji que, por baixo da pose de mulherengo, ele é um cara atencioso. Mas Shinji imediatamente volta ao modo playboy e empurra Yu para mostrar o que tem pra Rin. Mais tarde naquela noite, Yu manda uma mensagem para Himari, implorando para ela reconsiderar o plano. Quando ela diz não, Yu se lembra de como ela é teimosa e percebe que Himari iria para Tóquio só para provocá-lo. Enquanto isso, Himari ri, sabendo que enganou Yu, fazendo-o pensar que ela vai para Tóquio. Assim que ela começa a planejar como torturaria o Yu, ela se lembra da gargantilha quebrada e cai em lágrimas. Enquanto tenta se acalmar, Himari diz a si mesma que vai fazer o Yu criar novos acessórios para ela, já que ele vai rastejar de volta para ela amanhã. No dia seguinte, Himari espera o Yu implorar perdão, mas fica chocada ao vê-lo agir com indiferença. Ela então o espera no lugar favorito deles, mas Yu nunca aparece. Com o passar dos dias, a ilusão de Himari de transformar Yu em seu escravo pessoal começa a desaparecer. O golpe final vem quando ela abre o Instagram dele e vê a Rin postada lá. Ao ver isso, Himari chora, percebendo que é tão indesejada quanto o Yu. No entanto, para manter sua persona de garota feliz e animada, ela age como se não se importasse quando Hibari vem checar como ela está. Apesar da mentira dela, Hibari diz para ela admitir que está em contato zero com o Yu. Sem escolha, Himari revela tudo, apenas para Hibari repreendê-la por ser dispensada como uma perdedora. Ele a lembra que teve até que implorar para a irmã influência da Rin postar fotos das joias do Yu, para que ele conseguisse compradores suficientes na feira da escola. Enquanto Himari afunda em culpa, Hibari a lembra com raiva que ele só fez tanto porque ambos acreditavam no Yu, e porque ela prometeu apoiá-lo e ajudá-lo a abrir uma loja. Himari finalmente se cansa e diz a Hibari que não aguenta mais, pois desenvolveu sentimentos pelo Yu. Apesar de surpreso com a confissão dela, Hibari diz a ela para sacrificar os sentimentos e focar em ajudar o Yu a abrir a própria loja Gucci. No dia seguinte, na aula, Himari relembra o conselho de Hibari, mas decide escolher um caminho diferente, que não exija ignorar os sentimentos dela ou desistir do Yu. Ela então liga para ele no laboratório e tenta consertar as coisas, quando Yu entrega a ela um aviso de sua saída da escola. Confusa, Himari pergunta por que ele está saindo. Ele explica que ela é a coisa mais importante na vida dele, então ele decidiu segui-la para Tóquio. Chocada com isso, Himari pega o aviso e o rasga, dizendo que eles não vão a lugar nenhum.
Depois de dizer a Yu que ela voltou a ser a melhor amiga dele, Himari fica pegajosa de novo quando Yu coloca um anel de amizade no dedo dela, dizendo que ele fez só pra ela porque ela sempre será a número 1 na vida dele. Depois de resolver as coisas com a Himari, Yu se lembra do passado, quando ele teve certeza de que queria transformar seu amor por acessórios de flores em um negócio lucrativo. Enquanto ele estava trabalhando em seu plano para abrir uma joalheria e depois sua própria floricultura, Himari o arrastou para almoçar com ela. Naquela época, ele achava a personalidade mandona dela super irritante, então disse que queria comer sozinho. Nesse momento, um atleta gato chama a Himari para comer com ele, mas ela o recusa, sabendo que ele só quer ver os peitos dela. Sentindo-se insultado, o atleta pergunta se Himari o está ignorando só para sair com o perdedor da escola, mas ela imediatamente responde que o Yu é muito mais legal e o arrasta com ela. Chegando no laboratório, Himari importuna o Yu para ele dizer por que a tem ignorado, mas quando ele permanece calado, ela decide fazer cócegas nele para ter respostas. Depois de rir muito, Yu confessa que todos pensam que ele não deveria respirar o mesmo oxigênio que ela, porque ela é linda e popular. No entanto, Himari diz a Yu que ele não deveria se importar com a opinião de perdedores. Para provar ainda mais seu ponto, ela mostra a Yu uma conversa de texto com o atleta, onde ele estava implorando por um pedacinho dela. Enquanto Yu começa a perceber como esses caras são patéticos, Himari explica que ela gosta de sair com ele porque ele tem intenções puras. Ela então diz a Yu para prometer a ela que ele nunca se apaixonaria por ela, e sempre seria seu melhor amigo. Quando Yu faz a promessa, Himari grava o momento em áudio. Apenas 2 anos depois, Yu acaba se apaixonando pela Himari. Ao vê-la vindo em sua direção, Yu se sente culpado por não conseguir cumprir a promessa. Mas então o bullying brincalhão da Himari o tira da depressão, e ele percebe que ela não está usando o anel. Apontando para a gargantilha dela, Himari revela que transformou o anel num colar, o que enche o Yu de alívio, pois ele pensou que o anel tinha se perdido na Caverna das Maravilhas dela numa noite de paixão. Conhecendo o Yu, Himari garante que vai valorizar o anel, fazendo-o corar. Querendo empatar o jogo, Yu agarra a Himari e diz pra ela que eles deveriam começar a namorar. Mas Himari olha pra ele friamente, fazendo Yu perceber que não pode enganá-la. Pedindo licença, Himari então se refresca jogando água no rosto quente e admite que quase caiu na pegadinha do Yu, o que a fez esquecer de dizer a ele que agora todos sabem que ele é o criador por trás da marca Yu. Depois de um tempo, Himari descobre que Yu reprovou no exame de meio de período porque dormiu. Em pânico, Yu revela que só passará se for bem na recuperação. Himari se oferece para ajudá-lo a estudar, já que ele é um cabeça oca. Ela então revela que descobriram que ele é o criador dos acessórios dela. Mas Yu não se importa e Himari entra em pânico dizendo que não vai gostar se as garotas o cercarem. Percebendo que ela teme que a história se repita como com Rin, Yu garante que ela sempre será a número 1. Então, eles notam Rin pairando sobre eles como uma nuvem escura. Ela se desculpa por se intrometer e sai. Chocada, Himari pergunta a Yu por que Rin parece tão triste. Yu tem dificuldade em responder e diz a Himari que ela deve ter chateado Rin, já que ela a evita. Na aula, Yu se preocupa em como contar a Himari o que aconteceu entre ele e Rin enquanto brigavam. Himari ferve de raiva pela identidade de Yu ter sido vazada e planeja se vingar de quem vazou. Ela confronta Shinji, perguntando por que ele vazou a identidade de Yu. Shinji diz a Himari que fez tudo por Rin para ela namorar Yu e juntos dariam ao mundo um time de futebol melhor que o Manchester United. Himari zomba dele e diz para Shinji parar de sonhar, já que Yu a escolheu. Shinji, porém, retruca que ela nunca será uma ameaça para Rin, já que ela tem os seios caídos. Após a confrontação, Himari fica insegura sobre seu lugar na vida de Yu, então o leva para casa para ele lanchar seus Krabby Patties. Ao chegarem, Hibari aparece com vários livros e diz a Yu que o ensinará tudo, para que ele nunca mais precise fazer uma prova. Yu se vira para Himari pedindo ajuda, mas ela sai de fininho. Após a sessão de estudos, Himari o leva para tomar banho. Enquanto ele se despe, Himari abre a porta. Vendo seu membro, Himari fica excitada e diz a Yu que quer lavá-lo. Antes que Yu possa argumentar, ela sai para se despir e diz a ele para fechar os olhos. Yu se senta e espera sua melhor amiga para lhe dar banho, mas então ele encontra Hibari e solta um grito. Himari cai na gargalhada, mas Hibari se desculpa pelas pegadinhas da irmã. Hibari deixa os garotos para sua bromance e diz a Yu que está feliz que sua irmã fez as pazes com ele. Yu revela que foi ele quem fez as pazes com Hibari. O rosto de Hibari escurece e depois do banho, ele diz que precisam conversar. No dia seguinte, enquanto Hibari os leva para a escola, Yu encontra Himari chorando horrores. É melhor não perguntar, então Yu ouve a palestra de Hibari sobre como ser um empresário de sucesso. Ao serem deixados, Yu pergunta a Himari se ela está bem, e ela diz que sim, agora que Hibari se foi. Então, Rin aparece parecendo um fantasma e pergunta por que saíram do carro juntos. Yu conta tudo, e Rin anuncia que também vai se juntar à sessão de estudos. Mais tarde na aula, Yu manda mensagem para Rin.
esperando convencê-la a sair. Rin o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, pois já contou à mãe. Himari fica irritada ao ver Yu mandar mensagem para Rin, e tenta dedurá-lo ao professor. Yu manda uma mensagem irritada para Himari, dizendo para ela parar de provocá-lo, ainda mais depois do encontro com Rin. Lendo a mensagem, Himari diz a Yu que o irmão dela briga com a irmã mais velha de Rin, então ele não quer Rin lá. Chocado, Yu ouve Himari provocá-lo sobre como ela viu seu membro ontem. Envergonhado, Yu grita com Himari, o que lhe rende uma bronca do professor. Após a aula, Yu é abordado pelas garotas populares, que o elogiam por seu negócio online de sucesso. Yu se encolhe com o comportamento delas, lembrando que Himari o avisou. As garotas perguntam se ele pode fazer acessórios grátis para elas em troca de ver suas falhas. Shinji pergunta a Yu por que ele está com garotas mais perigosas que um cachorro com raiva. Insultadas, as garotas vão embora. Rin pergunta a Himari o que ela deve levar para a festa do pijama. Himari nota a informalidade de Rin, agora que quer estudar. Ela diz a Rin que não haverá sessão de estudos. Shinji ouve Yu reclamar de estar entre Himari e Rin. Pacientemente, Shinji diz que ele parece alguém que reclama de bife suculento demais e lagosta amanteigada demais. Para animar Yu, Shinji o incentiva a se divertir. As garotas perceberão que ele é um fanboy que gosta de se vestir para redditos gordos. Quando Yu pensa em se kirkificar, Shinji diz que ele e Rin o viram com Himari no laboratório. Sentindo-se pior, Yu vai ao telhado querendo se jogar e encontra Himari. Ela diz que a festa do pijama será na casa dele, e Yu fica mais chateado. Vendo sua tristeza, Himari sorri, renovando sua vontade de viver. Até que uma garota avisa Himari sobre uma reunião do conselho estudantil. Himari pede desculpas a Yu, diz que ele terá que estudar sozinho com Rin e foge antes que ele surte. Sem escolha, Yu corre para casa e encontra o quarto cheio de playboys. Antes que Rin veja que ele é um Gunner, limpa tudo. Segundos depois, Rin chega, linda, e ao vê-la com seu clipe de tulipa, Yu sente a vontade de se masturbar. Para se acalmar, ele pensa na avó feia e leva Rin ao quarto, onde ela olha em volta. Yu pergunta o que procura, e Rin diz que achou que ele teria flores. Yu sorri com a curiosidade de Rin e mostra um armário cheio de flores exóticas, o que a impressiona. Após o tour, Yu pede ajuda a Rin com as questões difíceis. Ela confia que é boa em estudar, sendo a segunda melhor da turma. Yu se espanta, pois ela parece Sydney Sweeney, cujos únicos talentos são seus grandes seios. Rin se ofende com o choque, então Yu tenta mudar de assunto. Ao perguntar quem é o melhor aluno, Rin revela irritada que é Shinji, chocando Yu ainda mais. Enquanto estudam, Yu pede a Rin para ensiná-lo uma soma, mas seus olhos caem nos seios dela. Ele diz que está com sede de leite e corre para a cozinha, orando para Haemuri vir salvá-lo do constrangimento. Após fazer chá, Yu volta ao quarto e encontra Rin cheirando seu travesseiro como as axilas de Pokémon. Pega em flagrante, Rin senta e diz que não conseguiu evitar, pois o travesseiro cheirava bem. Quando Yu revela que derramou chá de cereja, Rin cheira de novo. Yu cora e diz que Rin age como Didi, mas ela continua e confessa seus sentimentos por ele. Em vez de reagir, Yu lembra da primeira vez que Rin confessou quando ele se preparava para se mudar para Tóquio com Himari. Agora Yu termina os estudos e encontra Rin dormindo em sua cama. Sabendo que Himari veria isso como um pesadelo, Yu tenta acordar Rin, que começa a motorboating nele dormindo. A porta abre e Himari e Sakura encontram Yu aproveitando o buffet à pai. Enquanto Sakura o repreende, Rin acorda e pede desculpas pela bagunça. Observando o rosto de Rin, Sakura percebe que ela é irmã de Kureha. Rin se choca ao saber que Sakura conhece sua irmã. Sakura revela que Kureha era sua colega e que às vezes saem com Hibari. Agora é a vez de Himari se surpreender, já que Hibari sempre fica irritada ao ouvir falar de Kureha. Depois Sakura pergunta a Rin se ela gosta de Yu, e as expressões de Rin dizem tudo. Ela diz a Rin que ela e as irmãs são péssimas em escolher homens. Quando Sakura sai, Yu pede desculpas pelo comportamento da irmã, mas Rin garante que Sakura é melhor que sua irmã egoísta, que aparece sem avisar. Himari percebe que é a heroína principal e pergunta a Rin por que ela revelou tão facilmente a Sakura que ama Yu. Antes que Rin fale, Yu diz a Himari que Rin já confessou a ele umas 4 vezes. Himari surta, enquanto Rin sorri, até que acidentalmente revela que Yu gostava dela. Chocada, Rin pergunta a Yu se Himari diz a verdade. Após gritar com Himari por expô-lo, Yu admite a Rin que ela foi sua primeira paixão, mas agora ele não tem certeza dos sentimentos. Em vez de ficar triste, Rin aceita a rejeição como uma campeã, pois já está acostumada. Ela revela seu plano de trabalhar duro para ser a número 1 de Yu e a melhor amiga de Hinari.
Yu percebe que a estratégia de Rin é roubá-lo de Hinari sem chateá-la, pois até lá serão melhores amigas. Quando Yu olha para Hinari, ela diz que não tem problema com isso. Mais tarde, Himari descobre tudo. Hibari a repreende. Ela perdeu o rumo ao deixar Rin se meter entre ela e Yu. Himari pergunta o que fazer e Hibari a aconselha a ser sincera com Yu, ou o perderá para Ren. Dias depois, Yu passa na prova de recuperação e fica feliz por não ter que trabalhar no McDonald's. Dias depois, Yu vai para a escola, pensando em como ser um Sigma, quando Hinari o cumprimenta com seu uniforme de verão. Ao ver a roupa curta, Yu fica excitado, enquanto Hinari o provoca por olhar para os seios dela. Ao entrarem na sala, Yu tenta provocá-la de volta, posando de Chad, e diz para ela manter distância, ou as pessoas pensaram que estão namorando. Meio sem jeito, Himari pergunta se eles deveriam começar a namorar sério, e agora é a vez de Yu corar. Então, Himari dá um peteleco na testa dele, mas ele revida, o que a irrita. Ela então diz a Yu para parar de ser tão legal com ela. Mais tarde, eles param na máquina de vendas, e Himari pergunta a Yu sobre seus planos. Ele diz que quer fazer uma reunião de projeto, já que Rin vai trabalhar com eles. Então Rin chega, e Yu e Himari ficam animados ao ver o corpo curvilíneo dela no uniforme de verão. Quando Himari pega Yu olhando, ela lhe dá um sorriso assustador, o que diz a Yu que ela está com pensamentos assassinos. Mais tarde, eles discutem a estratégia para os novos acessórios, quando as garotas voltam e pedem a Yu para fazer joias. Sendo o bonzinho que é, Yu leva mal e Azumi ao seu laboratório, onde as convida a escolher qualquer acessório. As pirralhas reclamam que querem joias personalizadas, fazendo Yu rir sem jeito. Himari intervém e diz às garotas que acessórios personalizados custarão caro, pois Yu os faz com muito esforço. Ao ouvir isso, as garotas pedem desculpas, explicando que não sabiam. Mal então revela que quer joias personalizadas para ela e o namorado, pois o aniversário de uma semana deles está chegando. Pensando, Yu admite que fazer joias de casal seria um novo objetivo. Como Sakura o aconselhou a criar novos designs, Yu aceita a tarefa. Assim que as garotas saem, Yu cai exausto dizendo que não consegue mais socializar, mas Hinari diz que é importante interagir com novos clientes. Horas depois, Yu diz a Himari e Rin que quer usar cornel japonês para os acessórios do casal. Himari pesquisa a flor e descobre que significa resiliência e maturidade. Confusa com a escolha de Yu, ela pergunta por que ele usa uma flor antiquada para Mal e o namorado. Yu revela que o casal lhe transmitiu uma vibração calma, diferente daqueles que parecem prontos para arrancar as roupas um do outro. Yu pede a opinião delas e Hinari diz que respeita sua visão, mas que no fim, cabe ao cliente dizer se gostou. Concordando, Yu se preocupa com o preço das joias. Como Ren é nova, pergunta a Yu por que ele está preocupado. Himari revela que os preços são altos para estudantes normais. Decidem resolver isso depois. Dias mais tarde, Yu apresenta os anéis combinando a Mal e seu namorado lutador de sumô. Eles gostam e pedem a Yu para desenhar um colar de casal também. Yu concorda e mede o pescoço do rapaz, que admite ter tido vergonha de usar joias de casal. Mas como os designs são maravilhosos, ele não se importa mais. Yu fica feliz, e ao mostrar os colares ao casal, sente uma nova felicidade. No dia seguinte, Yu é recebido por uma cliente que lhe pede uma peça personalizada para fazer o crush dela babar. Apesar de estranhar, Yu concorda e dias depois, entrega-lhe uma presilha de flor. Ela gosta rapidamente, afirmando que os rumores eram verdadeiros. Antes que ele pergunte que rumor, várias garotas entram, perguntando se ele faz joias que as ajudarão a conquistar seus crushes. Mais tarde, Yu discute o rumor absurdo com sua equipe, mas Hinari admite que tem sido útil, pois as garotas pagam muito bem por joias personalizadas que as ajudarão a conquistar seus crushes. Com tantos pedidos, Yu decide ficar na casa de Himari para focar no trabalho, o que não consegue em casa por causa de seu gato irritante. Vendo Yu trabalhar incansavelmente, Himari oferece o colo para ele dormir. Yu aceita, e Himari pergunta se ele está comparando os seios dela com os grandes da Ren. Yu rapidamente diz que não é de ser ingrato quando Deus o abençoa com as coxas dela. Himari aceita a resposta de Yu e começa a brincar com as bochechas dele. Yu pergunta por que ela pediu joias com tema de amor. Envergonhada, Himari diz que só queria porque Rin ficou fofa com as dela. Yu se sente aliviado, admitindo que temia que Himari tivesse se apaixonado por alguém. Ele percebe que não pode aceitá-la com mais ninguém e a quer só pra si. Ao mesmo tempo, Himari nota que Yu está mais apaixonado pelo trabalho e se pergunta se ele a deixará para trás em busca de novos objetivos. Para piorar, ela vê o rosto feio de Shinji e se agarra mais a Yu. Vendo isso, Shinji diz a Rin para guardar seus movimentos físicos para momentos importantes, e isso a ajudará a conquistar Yu. Yu pede para pararem de tratá-lo como objeto. Shinji então chama Yu para um encontro só de garotos.
Enquanto Yu o segue ao terraço, Shinji o incentiva a considerar Rin como interesse amoroso, mas Yu se irrita e pergunta por que ele se importa tanto com a vida amorosa dela. Shinji revela que Rin fez algo por ele que ninguém nunca fez, e é por isso que ele quer ajudá-la. Mais tarde, o professor de Yu, Sasaki, diz que recebeu uma queixa de um pai sobre ele coagir pessoas a comprar suas joias caras. Yu fica chocado e diz a Sasaki que ele administra seu negócio eticamente, mas Sasaki o manda suspender tudo até conversar com o diretor. Quando Yu conta às garotas, Himari fica pronta para brigar. Ao mesmo tempo, a garota que causou o drama surta após ser rejeitada pelo crush, e por pensar que uma joia cara a ajudaria a conquistá-lo. Yu e as garotas a veem jogar o clipe. Enquanto Himari a confronta, Yu percebe que o amor nem sempre melhora as pessoas, e às vezes pode enlouquecê-las. No dia seguinte, Sakura se reúne com Sasaki e o diretor, que dizem que Yu não está em apuros e pode administrar seu negócio na escola, contanto que ele forneça um reembolso quando solicitado. Quando Yu descobre, fica mais deprimido, pois conhece a feiura da natureza humana. Enquanto isso, Mao e Asumi se desculpam com Himari, explicando que só espalharam o boato sobre as joias de Yu trazerem sorte e amor porque queriam fazer algo por ele. Após ouvir a desculpa estúpida, Himari pensa em como aqueles idiotas arruinaram o negócio. Apesar do caos, Himari se esforça para ser otimista por Yu e corre para cumprimentá-lo. Mas quando Yu mal a reconhece, Himari percebe que ele ainda está muito triste com a situação. Ela então fica mais determinada a estar lá para ele, acreditando que é apenas um pequeno obstáculo. Enquanto isso, Yu se encontra com Shinji, que se culpa por tudo e diz que se não o tivesse exposto como criador de Yu, isso não teria acontecido. Yu responde a Shinji que entende seus motivos e não o culpa. Chocado, Shinji pergunta por que ele de repente ficou tão maduro, mas Yu se retira em silêncio. Enquanto isso, Rin pergunta a Himari o que farão com a loja, e ela revela seu plano de levar Yu para sair no fim de semana, esperando que isso o anime. Rin se opõe, dizendo que não será fácil tirar Yu de sua tristeza, já que ele está ferido por algo que amava. Sentindo-se ameaçada pela maturidade de Rin, Himari diz que estão nessa situação por causa de Shinji. Quando ela recusa de participar do plano de Shinji, Rin fica com raiva e diz a Himari que nunca machucaria Yu. Apesar disso, Himari a chama de B calculista e afirma que Yu não é um fraco que desiste por pouco. Rin se cansa da petulância de Himari e diz que a odeia, e Himari retribui. Nesse momento, Yu chega, carregando uma caixa de joias devolvidas. Ao entrarem no laboratório, Himari pergunta o que ele fará com elas, e ele diz que não sabe, já que não pode revendê-las. Enquanto Yu olha em silêncio para as joias descartadas que fez com amor, Himari de repente se anima e anuncia uma viagem. Quando ela explica que uma mudança de cenário o ajudaria a se recuperar, Yu revela que decidiu parar de fazer joias até se formar. As garotas o olham em choque, e Yu diz que foi tolo por pensar que poderia ter tudo. Enquanto Rin olha para Yu com simpatia, Himari o pressiona a reconsiderar, lembrando a paixão em seus olhos ao criar joias. Yu se sente traído pela insensibilidade dela e pergunta se ela vai parar de sair com ele, já que decidiu parar de fazer joias. Himari retruca que foi ideia deles abrir uma joalheria. Durante essa discussão, Himari acaba derramando suco nele. Ignorando o derramamento, Yu grita com Himari que era seu sonho abrir a joalheria, e não deixará ninguém forçá-lo. Assustada, Himari pega a caixa de joias pronta para jogá-la fora, mas para no último minuto, e diz a Yu para fazer o que quiser. Em casa, Himari começa a Bad Rotting, ouvindo Lana Del Rey quando Hibari entra em seu quarto. Com um olhar, ele descobre que Hibari brigou com Yu. Quando ele pergunta se ela o pressionou demais, ela admite que tem medo de Yu perder a paixão. Ao ouvir isso, Hibari sorri, pois é a primeira vez que ela admite seus verdadeiros sentimentos. Então ele diz a ela que é importante deixar Yu superar isso sozinho, pois o ensinará a ser realmente autoconfiante diante das dificuldades. No dia seguinte, Yu pede desculpas a Himari por ser rude, mas ela logo pergunta se Rin ou Sakura o mandaram pedir desculpas. Quando Yu garante que se sente mal de verdade, Himari pergunta se ele vai continuar fazendo acessórios. Yu então revela que sua decisão de parar é final, e Himari diz que não quer mais ser sua melhor amiga. Depois de dizer que abrir uma joalheria não era só o sonho dele, Himari vai embora, deixando Yu mais arrasado do que nunca. Uma semana se passa, Himari continua ignorando Yu, enquanto Rin aproveita para se aproximar dele. Enquanto saem na casa dele, Rin mostra suas péssimas habilidades em jogos, o que faz Yu rir. Mas Rin sente a tristeza por trás da risada e diz a Yu que Himari estava certa. Ele parece mais feliz quando está fazendo joias. Yu fica quieto e diz a Rin que fazer joias não o faz feliz depois do que aconteceu, quando Rin o chama de covarde por desistir por um pequeno inconveniente e se pergunta como Himari o aguentava,
Yu fica bravo e diz que não é da conta dela. Mas logo percebe que foi rude e está prestes a pedir desculpas quando vê Rin sorrindo como uma boba. Ela explica que é bom saber que ele é honesto com os sentimentos. E Yu não consegue evitar pensar que Rin é uma psicopata. Ele a leva para o quarto, onde revela um brinco e pergunta a Rin para quem foi feito. Quando ela diz o nome de Himari, Yu confirma que ela acertou. Ele explica que depois de ver suas joias descartadas, percebeu que só as fazia para Himari o manter por perto. Ao ouvir isso, Rin dá um peteleco na testa de Yu como Itachi e Yu, seu irmão emo. Ela então diz que não importa porque ele faz joias, e ele não deveria deixar a vida amorosa de outra pessoa impedi-lo de fazer algo que ama há anos. Yu permanece quieto, sabendo que Rin está certa. Enquanto isso, ela diz que está disposta a apoiá-lo mesmo que ele pare de fazer joias. Ao ouvir isso, Yu percebe que se parar de fazer acessórios, poderá ter uma vida com Rin. Mas Himari não estará nela. Então ele pede desculpas a Rin, fazendo-a perceber que ele escolheu seu caminho. Pouco depois, eles chegam à casa de Himari, onde Yu tenta se reconciliar com ela, mas ela o surpreende ao se desculpar por mentir sobre Tóquio. Para mostrar o quão culpada se sente, Himari joga água de uma mangueira em si mesma, fazendo Rin correr para dentro buscar uma toalha. Agora sozinho com Himari, Yu admite que só fazia acessórios por causa dela, e desistiu porque sentia que estava enganando os clientes que pediam peças personalizadas, já que todo o seu trabalho era criado pensando nela. Ao ouvir isso, Himari começa a corar, mas para mascarar seus verdadeiros sentimentos, ela começa a zoar Yu, perguntando se ele quer namorá-la. No entanto, Yu diz que preferia se enfiar numa Dionaia do que ficar com ela. Alguns anos atrás, Yu virou amigo de um garoto chamado Sawamura, e com Himari sempre grudada nele, eles viraram um trio. Naquela época, Yu estava preparando uma exposição de flores para Himari, quando Sawamura implorou para ter um tempo a sós com ela. Yu era fiel ao código de irmãos, então ele concorda e diz a Himari que a exposição de flores foi cancelada, mas a faz sozinho. Nesse momento, Yu tenta se convencer de que está ajudando Himari a encontrar um bom namorado, mas no fundo ele não se sente bem com Sawamura namorando-a. Sem ninguém para conversar, Yu compartilha o dilema com sua professora, Yumi, que o aconselha a não complicar os sentimentos e ouvir o coração. Agradecendo, Yu volta à exposição e acaba cochilando. Ao acordar, vê Himari sobre ele. Chocado, Yu pergunta se ela encontrou Sawamura, e Himari revela que sim, mas por pouco tempo, pois Sawamura começou a confessar seus sentimentos a ela. Quando Yu pergunta por que ela não aceitou, Himari diz que nunca namoraria um cara com o nome de Shawarma. Além disso, ela sabia que Sawamura o usava para se aproximar. Vendo o rosto chocado de Yu, Himari revela que, antes de virarem amigos, Sawamura vivia a chamando para sair, mas ela sempre recusava. Yu fica deprimido ao ouvir isso, então Himari o acaricia, garantindo que ele só precisa dela ao lado. Ao perceber que ela está certa, Yu pede para ela ajudá-lo na exposição. Enquanto cuidam das flores, Himari vê um arranjo de girassóis e percebe na hora que Yu fez para ela. Sentindo-se tímido, Yu tenta negar, mas Himari diz que sabe que é pra ela, já que seu nome significa girassóis. Ela então pede pra ele não a arranjar com garotos, pois não quer deixá-lo. Yu diz que ela não pode viver sozinha, mas Himari garante que já resolveu isso tendo-o como melhor amigo. No presente, Himari acorda e se olha no espelho. Embora se ache bonita, Himari admite que sua beleza é inútil, pois não tem talentos legais como Yu. Depois de se lamentar, Himari vai para a escola, tenta abraçar Yu, mas é ignorada por ele. Chateada com a frieza dele, Himari logo vê que ele manda mensagem para Rin e tenta fazê-lo parar, perguntando sobre planos para as férias de verão. Yu continua no celular, então Himari pergunta se ele quer limpar os canos dela, fazendo um olhar chocado. Sem jeito, Yu diz que amigos não transam, mas ela o provoca, até Rin calá-la segurando seu rosto. Após puni-la, Rin pega a mão de Yu e o leva, deixando Himari para trás. No terraço, Rin abre a boca para Yu alimentá-la com uma salsicha comprida. No último segundo, Yu entra em pânico e diz que não consegue mais, mas ela o empurra para continuar. Se ele quer suprimir seus sentimentos por Himari e focar na loja. Horas depois, Himari pede a Yu para ajudá-la a comprar biquínis, o que o assusta. Ele a repreende por pedir a um homem para escolher. Himari implora para ele ir, mas Yu diz que convidará Rin também. Apesar de irritada, Himari concorda e Yu corre para encontrar Rin. Segundos depois, Rin chega, mas pune Yu por convidá-la para comprar biquínis, achando que ele quer ver suas pernas. Yu esclarece que só pediu ajuda dela porque não queria ficar sozinho com Himari. Rin diz para ele ser homem e recusar o convite de Himari, mas Yu se desculpa, dizendo que não pode negar a melhor amiga. Rin então diz que o treino foi proibido e ele enfrentará Himari sozinho. No fim, Yu chega ao shopping com Himari e vê casais comprando biquínis sensuais.
Himari pede para ele escolher um biquíni para ela, o que o surpreende. Ele diz que ela não precisa da aprovação dele, mas Himari retruca que quer algo que o faça desejá-la, fazendo Yu corar. Mais tarde, Himari escolhe um maiô, sabendo que deixará Yu mais duro que o abdômen de Goku. Depois de vesti-lo, Himari convida Yu para olhá-la, o que o deixa tão excitado que ele se alivia e corre para casa. Sakura diz que ele tem visita e Kureha se revela. Enquanto isso, Himari confronta Shinji, perguntando se ele fez algo para Yu se afastar dela. Shinji diz que Yu se cansou de sua imitação, mas depois revela que não precisou fazer nada, pois Kurihe cuidou de tudo. Na casa de Yu, Kurihe pede para ele convencer Himari a entrar na agência de modelos. Yu explica que vai abrir uma loja com Himari, e Kurihe revela que já sabe. Ela mostra a Yu uma mala cheia de dinheiro e diz que ele pode ser milionário se fizer o que ela manda. Yu grita que Himari não é um objeto, mas Kureha calma diz que ele a impede de ser a melhor modelo do Japão. Ela o provoca, dizendo que seus acessórios são e sempre serão medíocres, então ele deve deixar Himari ir para Tóquio. Enquanto Yu cora, Kureha o provoca ainda mais, chamando-o de egoísta por segurar Himari, só por ter sentimentos por ela. Quando Yu se pergunta se Kureha está certa, a porta abre, e Hibari diz a Kureha para parar de brincar com Yu. Vendo-os discutir, Yu pergunta a Sakura o que está acontecendo, e ela revela que Hibari e Kureha são ex-namorados. Kureha mostra um vídeo de Hibari fazendo algo embaraçoso enquanto namoravam, fazendo-o cair de joelhos. Sakura está farta e diz a Kureha para parar de impor seus ideais. Kureha suspira e diz a Yu para fazer sua melhor peça de acessório durante as férias de verão. Se ele a impressionar, ela não levará Himari para Tóquio. Hibari pergunta a Kureha por que ela acha que tem essa influência. Kureha revela que Himari mandou mensagem sobre o trabalho de modelo, então pagou uma quantia considerável para sua grande entrada, mas Himari desistiu no último minuto. Por isso, se Yu não a impressionar, ela chantageará Himari para ir a Tóquio. Sem escolha, Yu concorda. Após Kureha sair, Himari diz que deveria fugir com Yu, mas Sakura diz que é má ideia, pois Kureha os encontrará e abrirá uma joalheria ao lado deles. Hibari intervém e diz a Yu que, se a situação apertar, ele deveria desistir de Himari, pegar o dinheiro de Kureha e ele o ajudaria a abrir uma loja. Yu recusa a oferta e garante que não perderá o desafio. No dia seguinte, ele reflete sobre o estranho tema de Kureha, Memórias de Verão. Em meio às preocupações, ele percebe que nunca transformou haters em fãs e que este pode ser o momento de provar que não é alguém para se brincar. Himari aparece e diz a Yu para saírem e coletar ideias para o tema. Mas ao vê-la tão despreocupada, Yu a lembra que precisa levar isso a sério. Himari revela que tem um plano B caso ele não impressione Kureha. Yu pergunta, e Himari diz que irá a Tóquio, entrará na agência e sairá logo. Yu suspira e diz que ela será kirkificada se continuar irritando as pessoas com ideias bobas, e que além disso ainda terá que sair da escola. Apesar das preocupações de Yu, Himari diz que não está preocupada, pois sabe que ele cuidará dela. Ao ouvir isso, Yu cora e diz que ela está fazendo parecer que são marido e mulher. Vendo seu rosto confuso, Himari timidamente diz a Yu que é exatamente isso e o lembra que ele prometeu se casar. Ao ouvir isso, Yu se irrita e diz a Himari que vencerá o desafio, mas ela começa a rir e revela que estava apenas brincando. Envergonhado, Yu xinga Himari, que reclama que ele tem sido frio com ela ultimamente. Antes que ele possa dizer algo, Rin se aproxima, e Himari leva suas lamúrias para ela. Ao contrário de Yu, Rin não a entretém e a cala rápido. Em outro lugar, Shinji é cumprimentado por Hibari e franze a testa ao vê-lo. Os rapazes conversam e Hibari pergunta se ele tem ajudado Kureha nos bastidores. Sorrindo orgulhosamente, Shinji admite que, embora apoie os talentos de Yu, fará de tudo para que Rin tenha seu final feliz. Hibari pega Shinji pelo queixo e diz que, ao contrário dele, só se importa com Yu trabalhando em suas joias. Com isso, Hibari segue, deixando Shinji em pura fúria. Enquanto isso, Yu, Rin e Himari almoçam, tentando ter ideias para o tema. Yu desiste cedo, dizendo que o tema é muito amplo, então Himari diz a Rin para pensarem em ideias para Yu. Rin concorda e pede para Himari começar, mas se arrepende, pois Himari revela que deveriam deixar o clima entediante, mostrando dois melhores amigos se pegando depois da escola. Yu se irrita e diz a Himari que não podem adicionar um elemento picante. Enquanto Himari aceita, Rin timidamente pergunta se podem mostrar o momento em que dois amantes perdem a virgindade num dia ensolarado. Himari fica pasma e Yu suspira em derrota, percebendo que terá que pensar em algo sozinho.
Mais tarde, eles chegam à praia, onde Yu tira fotos de Himari e Rin brincando no oceano. Depois de ver sua galeria, ele diz às garotas que pode gunar com essas fotos. Mas fora isso, ele não se sente satisfeito. Nesse momento, ele vê dois pirralhos jogando videogame e tem uma ideia. Minutos depois, chegam a um prédio antigo e Yu revela a Rin que esta é a escola de arranjos florais que ele frequentava. Ao entrarem, Yu encontra Yumi jogando até que ela percebe que tem visitas. Eles começam a conversar e Yu revela que é uma longa história, mas que ele quer ver o trabalho de outros para se inspirar. Yumi mostra um álbum, e Rin vê uma foto antiga de Himari e Yu juntos. Yumi comenta como Himari costumava ter um cabelo longo e bonito naquela época. Ao ouvir isso, Himari brinca que os cortou por causa de Yu. Quando Rin ouve, ela pergunta a Yu se deveria cortar o cabelo para ele, mas ele a assegura que gosta dela com cabelo longo. Depois, Yumi os encoraja a praticar arranjos florais, mas Himari desiste. Ao ver Rin e Yu trabalhando, ela pensa em como sempre foi ruim em criar coisas, seja cozinhar, arranjos florais ou o que for. Insuportável ver Yu com Rin, Himari se desculpa e vai ao banheiro. Lá, ela reflete sobre como teve que cortar o cabelo porque Yu acidentalmente os queimou. Como ele se sentiu culpado, ela decidiu manter o cabelo curto para que ele nunca mais tivesse que se desculpar. Agora, ela se pergunta se Yu a teria gostado romanticamente se fosse feminina como Rin. Depois de sentir pena, Himari sai do banheiro e descobre que Yu decidiu fazer uma coroa de girassóis para o desafio, algo semelhante ao que fez para ela. Ao ouvir isso, Yumi diz a Yu que ele pode conseguir girassóis num festival. No dia seguinte, Yu e Himari pegam o trem para o festival. Himari diz a Yu que ele deve estar triste, pois Rin não veio. Quando Yu não diz nada, Himari o confronta, perguntando se ele a está evitando por ter sentimentos por Rin. Olhando para o rosto dela, Yu deseja dizer a Himari que a evita porque ela faz seu coração disparar. Antes que ele possa falar, Himari se desculpa e sai para comprar uma bebida. Na loja de conveniência, ela se compara a Rin e pensa que não é tão bonita quanto ela. Ao chegarem, Yu fica hipnotizado pelos girassóis, enquanto Himari o segue em silêncio. Yu começa a procurar o girassol perfeito para o projeto, e Himari tenta falar com ele, mas o encontra totalmente absorto nas flores. Ela não consegue evitar o ciúme e diz a Yu que o ama e quer que ele a olhe. Sabendo que ele não a ouviria, ela se vira, mas Yu diz para ela parar de brincar. Himari se sente arrasada, percebendo que seus sentimentos nunca o alcançarão, e foge. Ao cair no chão, ela se amaldiçoa por não ser tão perfeita quanto Rin. Yu a encontra e pergunta por que ela está agindo estranho. Com raiva e desespero, Himari joga a cantilha em Yu antes de puxá-lo para um beijo. De volta ao laboratório, Yu está frenético, animado e preocupado com o beijo que teve com Himari. Como não pode falar com ninguém sobre os sentimentos que o invadem, ele se volta para suas flores e começa a conversar com elas. Então, ouve a voz de Shinji, dizendo que ele parece um paciente de hospício. Yu solta um grito chocado, mas depois de se acalmar, acusa Shinji de trabalhar com Kureha. Shinji garante que não foi ele, mas quando Yu se recusa a acreditar, Shinji revela que contou tudo a Kureha de bom grado e foi descartado depois que ela obteve as informações. Surpreso, Yu se pergunta como Kureha o enganou, quando Shinji revela timidamente que está apaixonado por ela. Yu fica chocado, pois nunca esperou que um mulherengo como Shinji tivesse sentimentos românticos por uma mulher. Enquanto isso, Shinji se ofende, sabendo exatamente o que Yu pensa. Depois de repreendê-lo, ele o incita a esquecer tudo e focar em impressionar Kureha, ou então perderá Himari. Assim que Shinji sai, Yu percebe que ele está certo e deve dedicar seu coração a fazer sua melhor joia. Enquanto isso, Himari tenta preencher o vazio em seu coração comendo bolinhos. Infelizmente, a comida acaba e ela decide ficar na cama, apenas para ter um flashback do beijo com Yu. Enquanto ela se amaldiçoa, ouve a voz de Hibari, pedindo para ela entrar. Não querendo contar o que aconteceu, Himari tenta sair sorrateiramente, mas encontra Hibari parado do lado de fora da janela. Pouco depois, ele descobre tudo e garante a Himari que não vai repreendê-la, pois se orgulha dela por ser fiel aos seus sentimentos. No dia seguinte, Yu é cumprimentado por Rin, que sabe tudo sobre o beijo graças a Shinji. Yu então revela a ela que planeja se confessar a Himari, e Rin o incentiva, o que choca Yu. Rin esclarece que mesmo que ele estivesse namorando Himari, ela ainda teria se confessado a ele. Ela então diz a Yu que planeja se tornar a melhor amiga de Himari, para que ela sinta pena e ocasionalmente a deixe ter sua salsicha. Com isso, Rin se vira para sair quando é cumprimentada por Himari. Apesar de sorrir para ela, Rin a esbofeteia por beijar Yu, e depois se afasta como se nada tivesse acontecido. Após se recuperar do soco, Himari entra nervosamente na sala e Yu diz que não vai fingir que o beijo não aconteceu. Enquanto Himari se vira para olhá-lo, Yu diz que tem algo a dizer a ela depois que ele terminar de derrotar Kureha. Himari sorri, o que faz o coração de Yu disparar, fazendo-o procurar uma distração.
Ele então se vira para suas flores e revela a Himari que planeja fazer uma tiara de girassóis para ela. Depois de alguns dias, Himari revela que fará uma viagem em família durante o festival Oban. Da mesma forma, Rin diz que estará ocupada trabalhando na loja de doces da família. Ouvindo isso, Yu se pergunta onde deveria trabalhar, já que suas outras irmãs estão voltando para casa para o festival e ele tem que terminar seu projeto até lá. Himari então diz para ele trabalhar na casa dela, o que enche Yu de gratidão. Logo após a conversa, Yu se muda para a casa de Himari e começa a trabalhar incansavelmente em sua tiara. Depois de alguns dias, Yu termina a tiara e Hibari o parabeniza com um jantar comemorativo. No dia seguinte, quando vão verificar a tiara, os olhos de Yu se arregalam de horror ao ver os girassóis murchos. Antes que Yu perca a vontade de viver, Hibari o leva para buscar novas flores e refazer a tiara. Felizmente, Yu termina o projeto a tempo e o mostra a Kureha. Ela acha a tiara bonita, mas não o bastante para não levar Himari a Tóquio. Sakura contou sobre a primeira tentativa falha, e por isso Kureha diz que Yu não se esforçou o suficiente para manter Himari. Kureha sai e Yu se irrita com Sakura, perguntando por que ela o entregou. Ela mostra a caixa de joias que foi devolvida. Então ela mostra uma joia a Yu, que se choca ao vê-la se deteriorando. Agora que Yu sabe, Sakura diz que ele deve ser sério como criador e desistir se for cometer erros. Yu aceita as palavras de Sakura. Hibari leva Himari para casa. Mais tarde, ela encontra Shinji, que a incentiva a ir a Tóquio com Kureha. Quando Himari tenta rebater, Shinji revela que se ela virar modelo famosa, poderá promover as joias de Yu. Himari insiste em apoiar Yu, mas Shinji diz para deixar Rin fazer isso. Se o amor dela for forte para a distância, ele a ajudará a ter Yu de volta. Mais tarde, Himari diz a Yu que está indo para Tóquio. Mesmo sabendo ser a decisão certa, Yu diz a Himari que largará tudo por ela se ela pedir. Chorando, Himari diz que não pode deixá-lo desistir do sonho. Antes de se separarem, Yu segura a mão de Himari uma última vez e se despede do romance que sonhava com ela. Dias depois, a mãe de Rin pede para ela entregar um bolo a Shinji, de Kureha. Ao chegar, Rin encontra Shinji dançando feliz, pois Himari vai a Tóquio. Vendo isso, ela diz a Shinji que não é justo ela te conquistar na ausência de Himari. Shinji a lembra que tudo vale no amor e na guerra. Rin rebate que se ele enganar Kureha, ela se apaixonará. Shinji fica quieto, Rin o lembra que tudo o que ele fez foi para Kureha notá-lo. Até ser tenista top era para provar a Kureha que era melhor que Hibari. Shinji percebe que ela está certa e diz a Rin que seria divertido derrotar Kureha em seu jogo, mas a avisa que talvez não consiga se aproximar de Yu. Rin mantém a confiança e diz a Shinji que quer conquistar Yu de forma justa, fazendo-o sentir pena de Himari, que terá uma rival romântica forte. No dia seguinte, Yu rega flores, o que era trabalho de Himari. Ele se pergunta como seria sua vida agora que Himari vai a Tóquio e começa a entrar em pânico. Então Shinji chega e diz que eles deveriam conversar, já que ele irá a Tóquio. Chocado, Yu pergunta por que ele diz isso, e Shinji o lembra de quando ele estava pronto para desistir de tudo e seguir Himari a Tóquio. Yu rebate que agora é diferente, pois Himari quer ser modelo por ele. Shinji se recusa a aceitar e diz que não há vergonha em esquecer ambições e apoiar Himari. Yu fica em silêncio. Shinji o provoca dizendo que seu amor por Himari nunca foi sincero, o que irrita Yu. Ele diz agressivamente que Shinji não sabe nada sobre seu relacionamento. Antes de perder o controle, Yu foge, percebendo que sempre amou apenas Himari. Himari espera o ônibus e percebe que traiu Rin por tudo que fez. Enquanto reflete, ela se pergunta se fosse menos bonita, talvez pudesse ter ficado com Yu e tido uma vida normal. Então, Rin aparece e pergunta a Himari quando ela vai parar de bancar a boazinha e admitir que quer Yu pra si. Himari tenta argumentar. Rin a acusa de ser mentirosa que não expressa seus sentimentos. Himari chora e abraça os seios de Rin, admitindo que não quer ir a Tóquio, mas se não for, não poderá ajudar Yu a abrir sua loja. Então, Yu corre até ela e diz que não quer ir a Tóquio, pois a única coisa que importa é tê-la perto dele. Dominada pelas emoções, Himari está prestes a se confessar quando Kureha diz que o show acabou e é hora de ir. Himari diz que não quer ir, mas Kureha lembra que ela não tem escolha por causa de sua dívida. Então, Shinji joga uma sacola de dinheiro nela, dizendo que as dívidas de Himari estão pagas. Hibari chega, Shinji revela que assinou o contrato com ele e foi pago adiantado. Kureha anuncia que não vai mais jogar e pede a Hibari para levá-la antes que ela irrite a todos. Eles saem, Himari e Yu percebem que estão livres, até Shinji lembrá-los que o devem, e como pagamento ele quer que Yu faça acessórios até a formatura.
Para celebrar, Himari os leva a um restaurante onde comem até ela ir à falência. Mais tarde, Yu e Himari voltam para casa. Ele diz que quer pausar o sonho de abrir uma joalheria. Himari pergunta por quê e Yu revela que, focado na loja, ignorou muitas coisas, o que resultou em seu fracasso. Ele pergunta se Himari está disposta a esperá-lo, mas ela só cora. Yu de repente começa a rir e diz que a pegou direitinho. Depois de reclamar com Yu por brincar com ela, Himari pergunta se eles continuarão melhores amigos como antes. E Yu tira a gargantilha que ela jogou nele, revelando que colocou uma semente de tulipa dentro para expressar seu amor por ela. Alguns dias depois, Himari e Yu regam o jardim juntos, e ela pergunta se ele a ama muito. Enquanto Yu se afasta por vergonha, Himari só se aproxima até cair em cima dele. Quando estão prestes a se beijar, Shinji e Rin dizem para eles arrumarem um quarto. Quer uma melhor amiga como a Himari? Comente flor se sim, e como sempre, curta e se inscreva para mais.